Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Veda e hoje eu vim trazer para vocês uma das resenhas mais difíceis que eu já tive que trazer aqui para esse canal. Pensando muito sobre como eu iria resenhar para vocês 100 anos de solidão. Esse livro, ele é um livro muito frenético. Ele é um livro que conta a história de 100 anos de uma família, a família Buendia. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. E além de ser um livro onde várias coisas acontecem, um livro frenético, um livro que em um parágrafo você vai acompanhando todo o desenrolar da vida de uma pessoa, aí entra um personagem e aí esse personagem você só vai depois ouvir falar dele mais à frente e vai retomar aquele ponto que estava falando lá atrás. Logo no início ele tem uma árvore genealógica. Toda hora eu tinha que ficar voltando para olhar porque você acaba se perdendo. Além dos nomes serem repetidos, cíclicos, você se perde ali no meio daqueles personagens, porque são muitos personagens, porque não só o livro ele não permeia somente a vida ali da família Buendia, mas também dos seus vizinhos, das mulheres que vão fazer parte daquela família. Com 7 gerações da família Buendia e Guará e mais de 30 personagens com nomes em comum, a obra de Gabriel García Márquez tende a confundir o leitor que, em certo ponto da leitura, precisa decifrar quem é quem. Esse livro é um livro que ultrapassa a questão do tempo e do espaço, justamente porque a sua história ela é uma história universal. A importância desse livro está nessa identificação, nessa universalidade. Ela é uma história que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, então por isso que ela ultrapassa a questão geográfica e ela ultrapassa a questão do tempo. As pessoas aqui, elas vivem muito tempo e aí você se perde, É por isso que muitas vezes você tem que voltar naquela árvore genealógica ou voltar alguns capítulos para você poder se localizar no tempo. Existe uma edição em que o Gabriel García Márquez confessou, que existem sim alguns erros de continuidade no livro. Nada que acabe com a importância do livro. Na verdade, eu sinto que essa confusão e às vezes até esse errinho ali de continuidade faz parte da história, a confusão faz parte da história. Existem personagens que desaparecem no meio do livro. Acontece isso com o José Arcádio, o patriarca, quando ele fica preso ali àquela castanheira. E aí, durante um bom tempo, o livro não fala a respeito dele, só depois de um tempo que retoma. E aí você fica se perguntando o que aconteceu com ele e tal, e aí você volta a conhecer a história dele. Aconteceu isso com o Coronel Aureliano, depois que ele desiste da guerra. Existem situações únicas neste livro. Por mais que tenha erro de continuidade ou alguma coisa assim, lembre-se que você está falando de um livro que ultrapassa os limites da realidade. Quando você pensa que ele não vai conseguir criar mais nada, nenhum fato extraordinário, ele cria uma situação e aí você pensa, caramba, o que mais que ele vai criar nesse livro? O que mais que pode acontecer em Macondo? Então nada do que eu disser para vocês aqui vai ser spoiler. Não se preocupem, não fiquem nervosos comigo por eu estar contando alguma coisa ou outra, tá? O importante é a experiência de leitura e você acompanhar como que a criatividade de alguém pode transcender um limite do que é aceitável e do que você já diria assim, nossa, que pessoa criativa que escreveu esse livro. E ele consegue transcender esse limite da criatividade e criar essa obra-prima que é 100 anos de solidão. Então vamos lá, continuando na história. Nós conhecemos ali os 100 anos da vida dessa família, o cotidiano. E não é nada previsível. Num livro normal, você teria assim, por exemplo, e fulano casou-se com fulana e teve filhos e aí você vai pulando, aquelas partes intermediárias ali da vida do personagem. Nesse livro isso não acontece.
você vai acompanhar literalmente a vida inteira daqueles personagens. Ocorre um fato aqui no livro em que o José Arcádio mata um homem e esse fantasma aparece para eles várias vezes. E para deixar esse fantasma em paz, ele decide sair da cidade onde ele está e buscar um novo lugar. Fundador da aldeia Macondo, José Arcádio Buendía, o homem mais empreendedor que a aldeia conheceu, traçou as ruas com tanta sabedoria que nenhuma casa recebia mais sol que a outra na hora do calor. Sua mulher, Úrsula Iguarán, aquela mulher de nebros inquebrantáveis e que em nenhum momento de sua vida alguém ouviu cantar, parecia estar em todas as partes do amanhecer até alta noite. E aí é o que você tem como se fosse o êxodo, né? E o Adão e Eva de Macondo, que são José Arcádio e Úrsula Iguarán, que vão em busca de um novo lugar para viver y eles encontram Macondo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre e para mencioná-las havia que señalarlas com o dedo. E você encontra muita referência bíblica neste livro. O Êxodo, Adão e Eva e entre outros. Sem contar que existe um fator cíclico nesse livro. Por quê? Porque os nomes se repetem. Os nomes dos personagens masculinos se repetem. E com essa questão cíclica dos nomes, né? Os nomes se repetindo, as histórias se repetem. As histórias de vida daquelas pessoas se repetem. E esse cíclico, né, essa repetição, ele fez de uma forma bem exagerada, de forma que os homens com nomes semelhantes são pessoas com personalidades semelhantes. Primogênito do casal fundador da aldeia, José Arcádio tinha a cabeça quadrada. Embora tivesse o mesmo impulso de crescimento e solidez, era evidente que carecia de imaginação. Segundo filho do casal, o coronel Aureliano Buendía promoveu 32 rebeliões armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes, que foram exterminados um atrás do outro numa mesma noite. Em compensação, as mulheres desse livro, elas não têm nomes repetidos. São mulheres únicas, são mulheres poderosas, são mulheres de personalidade forte, são mulheres que são muitas vezes mais sem coração, vingativas, mas são mulheres de nomes fortes. Úrsula, Pilar, Santa Sofia de la Piedad, Remédios. A única mulher da segunda geração, Amaranta, sofreu um acesso de febre. Trancada no banheiro, desafogava-se do tormento de uma paixão sem esperança, escrevendo cartas febris que se conformavam em esconder no fundo do baú. Mulher de José Arcádio e filha adotiva de Úrsula, passou muito tempo antes que Rebeca se incorporasse à vida familiar. Descobriram que ela só gostava de comer a terra úmida do quintal e os biscoitos de cal que arrancava das paredes com as unhas. Aureliano Buendía e Remédios Moscote se casaram num domingo de março. Foi a culminação de 4 semanas de sobressaltos na casa dos Moscote, pois a pequena Remédios tinha chegado à puberdade antes de superar os hábitos da infância. Amante do coronel e de José Arcádio, com um riso explosivo que espantava as pombas, Pilar Terneira tinha sido arrastada pela família para separá-la do homem que a tinha violado aos 14 anos. São as mulheres que fazem a história acontecer. Principalmente a matriarca da história, que é a Úrsula. A maioria dos personagens morre, os seus filhos morrem, o marido morre, todo mundo ali vai morrendo e ela vai acompanhando a vida de todos eles. Muy buenas noches. Esta noche hay luto y tristeza por la muerte de un creador imprescindible, fundamental para la literatura y el periodismo, el gran Gabriel García Márquez. García Márquez, Premio Nobel de Literatura, es el escritor más leído y conocido después de Miguel de Cervantes. Su novela cumbre, 100 años de soledad, escrita en México y publicada por primera vez en 1967, marcó un hito en la literatura latinoamericana. Durante más de 4 décadas, generaciones han sucumbido a la fascinación de 100 años de soledad.
de aquellas primeras líneas del coronel Aureliano Buendía, que frente al pelotón de fusilamiento recuerda cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Esse livro foi considerado o segundo livro em língua espanhola mais importante, só perdendo para Don Quixote. E na década de 60, quando ele estourou, né, quando foi o boom do Gabriel, ele já era um escritor conhecido, mas a popularidade dele, né, só foi possível graças a esse romance. E acabou com a hegemonia da literatura norte-americana e da literatura inglesa. E aí é como se as pessoas dissessem assim, olha, os latino-americanos, eles sabem escrever, eles sabem escrever e escrevem livros bons. Ele não foi o livro que abriu que acabou com essa hegemonia e que abriu espaço para a literatura latino-americana, mas ele fez parte desse movimento e desse momento aí que o mundo conseguiu enxergar que aqui também se produzia livros de qualidade, apesar de que ela não é a obra preferida de Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques pensava que esse livro iria vender ali entre 5.000 e 8.000 exemplares no máximo. As últimas informações que se tem é que em 2007 esse livro já tinha sido vendido mais de 50 milhões de exemplares. Foi esse livro que trouxe a visibilidade para Gabriel Garcia Marques, mas não é o livro favorito dele. Esse livro aqui é o que ele mais preza, é o livro Ninguém Escreve ao Coronel, e vai ser o próximo livro que eu vou ler. E O Amor nos Tempos do Cólera é o livro que ele tem mais afeição, que ele tem mais proximidade, que ele sente mais assim, que foi o livro que teve mais dele, mais da alma dele. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1992 e o Prêmio Nobel foi pelo conjunto da obra. Mas é evidente que 100 Anos de Solidão foi a obra que permitiu que as pessoas conhecessem todas as outras obras, né, de Gabriel Garcia Marques. E a literatura latino-americana passou a ter maior visibilidade para o mundo. Sendo uma obra cíclica, você vai acompanhando muitas coisas ali. Chega um momento da leitura, eu vou confessar para vocês que eu não conseguia ler em uma tacada só. Tanto que vocês sabem que vocês estão acompanhando aí, eu fui lendo esse livro no decorrer de uns 2 meses, né? Era para eu ter lido num mês e para trazer a resenha no mês de julho e eu não consegui. Ele não é um livro ruim, cansativo, mas você fica muito ali naquele universo de Macondo e vivendo ali muito dentro daquele mundo, daqueles personagens, e chega um ponto ali que você sente necessidade de ler alguma coisa diferente, né? De se envolver em um outro universo. Como eu disse, é uma leitura muito frenética, então é muita coisa acontecendo e cansa, não cansa de você achar chato, porque como eu disse, o Gabriel é um ótimo contador de história, mas cansa de muita informação ao mesmo tempo e você precisa de tempo para absorver aquilo. Ele é um livro para ser relido, não mais 2 vezes, ele é um livro para ser relido a vida inteira. É um livro que eu recomendo a todos a lerem. Ele não se tornou, o melhor livro que eu já li na vida, mas eu entendo e eu sei da importância e do peso histórico desse livro. O Gabriel, eu gosto mais de Crônica de uma Morte Anunciada, por incrível que pareça, né? Entendam, ele não foi o melhor livro que eu li na vida, mas foi a melhor experiência de leitura pela qual eu passei. Os outros livros do Gabriel, como jornalista, ele se mantém fiel à sua veia jornalística, claro, né? Aqui, ele fideliza mais a questão humana. 100 Anos de Solidão marcou pra mim aí uma fase. Eu sou uma leitora antes e depois de 100 Anos de Solidão. Gente, é um livro incrível que eu indico a todos. Leiam, nem que vocês demorem 1 ano para ler 100 Anos de Solidão. Leiam, porque vale muito a pena. Foi uma resenha difícil, porque eu não sabia como contar. Não existe como contar essa história. Eu ficaria aqui, sei lá, 1 hora resenhando esse livro e nem assim eu consegui explicar tudo o que acontece aqui. Então foi um apanhado geral mesmo da obra, da importância da obra e do que Gabriel Garcia Marques é para a literatura latino-americana. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e eu espero que o resultado fique bem bacana.
gente se vê amanhã em mais um Dia de Vida. Beijo!